بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 14 do mês de Muharram do ano 1441, que equivale ao dia 13 de setembro de 2019. Continuamos as nossas aulas básicas sobre o Islão, lições muito importantes que cada muçulmano deve conhecer. Na aula anterior, iniciámos uma nova aula, um novo capítulo, uma nova questão muito importante, que é o contrário do que foi dito em aulas anteriores. Em aulas anteriores, aprendemos de maneira detalhada o que é o Tawhid, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Na aula anterior, iniciámos o contrário, que é o shirk, o politeísmo, a associação. Lemos a palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, no seu livro, As Lições Importantes para a Comunidade. Lemos o que será a base das nossas aulas a partir de hoje, que será a leitura e a tradução da explicação do que o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz disse no seu livro sobre este ponto que é o shirk, o politeísmo. Rapidamente fazemos uma breve revisão. Vimos na aula anterior a definição do shirk, do politeísmo. Vimos também o castigo daquele que cai em tal pecado, que é o maior dos pecados. Vimos também as divisões do shirk, as categorias de shirk, e vimos também alguns exemplos de shirk, de politeísmo, de associação. As nossas aulas, a partir de hoje, serão uma explicação, um detalhe do que foi dito na aula anterior. E a explicação que vamos utilizar é a mesma que utilizámos anteriormente, que será a explicação do Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr, hafidhahum Allah. Então, começamos diretamente a leitura da explicação do Sheikh Abdul Razak, حفظه الله تعالى. يقول الشيخ الشرح
عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفنا أيضا أن لكل قسم من هذه الأقسام ضد، فإذا كان التوحيد ثلاثة أقسام فإن الشرك باعتبار تقسيم التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. O Sheikh diz, a explicação: aprendemos nas aulas anteriores que o Tawhid, a unicidade, o monoteísmo puro, se divide em três categorias. E isto consoante, ou melhor dizendo, tirado do livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Então estas categorias foram tiradas das duas bases da legislação islâmica, que são o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e a palavra do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aprendemos também que cada categoria do Tawhid, cada categoria da unicidade, tem o seu oposto, o seu contrário. Então o Tawhid, a unicidade, se divide em três categorias, como mencionámos anteriormente, que é a unicidade do senhorio, a unicidade da adoração e a unicidade dos nomes e atributos. Então, automaticamente, ou diretamente, o shirk, o politeísmo, a associação, também pode acontecer nestes três tipos de tawhid, de unicidade. Melhor dizendo, a pessoa pode ser monoteísta, muahid, adorar Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo nestes três tipos de unicidade: na unicidade do senhorio, da adoração e dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. O seu oposto automaticamente é que a pessoa pode ser politeísta num destes três tipos de unicidade, ou nos três ao mesmo tempo. A pessoa pode ser, por exemplo, pode dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, que seja no seu senhorio, na sua adoração, mas também nos seus nomes e atributos. Isto é o que o Sheikh nos quer dizer no início. ثم يقول: وهنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، أي الشيخ عبد العزيز بن باز، تقسيما آخر للشرك باعتبار حجمه من حيث الكبر والصغر، وأنه ينقسم إلى أكبر وأصغر وخفي كما سيأتي بيانه. وهل الخفي قسم مستقل أو أنه وصف للشرك في الحالتين؟ ويأتي أيضا بيان سبب تسميته بهذا الاسم الشرك الخفي. O Sheikh continua dizendo que aqui, melhor dizendo, na aula anterior, o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, mencionou outra forma de dividir o shirk. Mencionou outra forma de dividir o politeísmo, de dividir a associação, que é uma divisão relacionada ao tamanho, ao seu tamanho. Quer dizer, é o que dizemos a shirk al-akbar ou a shirk al-asghar. O politeísmo maior e o politeísmo menor, ou melhor dizendo, o grande politeísmo e o pequeno politeísmo. Quer dizer que a divisão do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, e é uma divisão muito conhecida entre os sábios, geralmente é a que é mais conhecida,
é que o shirk, o politeísmo, se divide em grande politeísmo e pequeno politeísmo. E também o que é chamado, o Sheikh nos diz que é o que é chamado a grande associação e a pequena associação, e também a associação oculta. A associação oculta ou o politeísmo oculto, escondido. Então aqui o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, como foi mencionado na aula anterior, dividiu o shirk, o politeísmo, em três: grande, pequeno e oculto. Associação, pequena associação, grande associação e a associação oculta. Aqui o Sheikh, na explicação, o Sheikh Abdul Razak, nos diz que nas próximas aulas, iremos esclarecer o grande shirk, o pequeno e o shirk oculto, e iremos também esclarecer e explicar de maneira detalhada se o shirk oculto, se o politeísmo oculto, a associação oculta, escondida, é uma divisão do shirk, quer dizer, uma terceira divisão. Vemos que há o grande shirk, o pequeno, e o shirk oculto. Vamos ver de maneira detalhada se é realmente uma terceira divisão do shirk, do politeísmo, ou se é unicamente uma característica do shirk. Ou se é uma característica do politeísmo, da associação, nos dois casos anteriores. Quer dizer, no grande e no pequeno. Vimos anteriormente que o shirk, o politeísmo, se divide em grande e pequeno. Então o Sheikh aqui nos está a dizer que iremos ver nas próximas aulas, se esta terceira categoria é realmente uma categoria, uma divisão, que é o shirk oculto, o politeísmo oculto, se é realmente uma terceira divisão do shirk, ou se é unicamente uma característica dos dois primeiros casos mencionados, que é o grande e o pequeno. O Sheikh nos diz que também veremos nas próximas aulas qual é a razão, qual foi a razão que levou os sábios a chamar este tipo de shirk, de politeísmo oculto ou escondido. Veremos qual foi a razão de terem chamado este tipo de associação escondida ou oculta. E o Sheikh aqui nos dá como se fosse uma introdução às aulas futuras. ثم يقول الشيخ حفظه الله تعالى: والشرك الأكبر والأصغر يختلفان من حيث الحد ومن حيث الحكم. أما الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه، فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى فقد اتخذه شريكا وندا مع الله. فالشرك هو جعل الأنداد مع الله عز وجل، ولهذا ذكر الله عن الكفار أنهم إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي مساويا لحب الله. O Sheikh continua dizendo que o grande shirk, o grande politeísmo e o pequeno politeísmo são diferentes.
a grande associação e a pequena associação são diferentes, que seja na gravidade, mas também no seu julgamento. Quer dizer, o julgamento de cada um dos dois. Quer dizer que o grande e o pequeno shirk são diferentes na gravidade e também no julgamento. A pessoa que comete um acto de grande politeísmo, a gravidade deste acto é maior que a gravidade daquele que comete um acto de pequeno politeísmo. Também o julgamento de cada uma destas duas pessoas. O julgamento não é o mesmo. Vimos na aula anterior que aquele que comete um acto de grande politeísmo, Shirk al-Akbar, vimos que esta pessoa, a primeira coisa é que os seus actos são anulados. A segunda é que esta pessoa sai do Islão. O seu Islão é anulado também. E se a pessoa morre nesta situação, sem se arrepender, irá eternamente para o inferno. A entrada no paraíso lhe será proibida e esta pessoa não será perdoada. Este é o julgamento daquele que comete um acto de grande politeísmo. Aquele que comete um acto de pequeno politeísmo, esta pessoa, os seus actos não são anulados. E esta pessoa não sai do Islão. Aquele que comete um acto de pequeno politeísmo, Shirkun Asghar, não sai do Islão. E os seus actos também não são, as suas ações também não são anuladas. Resta agora a ver se esta pessoa morre sem se arrepender do pequeno politeísmo. Aqui, os sábios, e aqui há uma divergência entre os sábios. Alguns dizem que aquele que morre depois de ter cometido um acto de pequeno politeísmo, de pequeno shirk, esta pessoa irá para o inferno, quer dizer, será castigada, mas não ficará no inferno eternamente. Os sábios dizem que, certos sábios dizem que, os que têm esta opinião dizem que esta pessoa vai obrigatoriamente para o inferno, entra obrigatoriamente no inferno, mas sairá. Quer dizer, vai entrar no inferno para se purificar deste grande pecado que é o pequeno politeísmo. Aqui é para vermos a gravidade que é, mesmo se for pequeno politeísmo, a pessoa tem de ter muito cuidado. Quer dizer que há sábios que dizem que esta pessoa irá para o inferno durante o tempo de se purificar e sairá do inferno. Quer dizer que não ficará eternamente no inferno. A segunda opinião de outros sábios dizem que não. Dizem que o pequeno politeísmo, a pessoa que comete esse pecado e que morre sem se arrepender, esta pessoa está debaixo da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que se Allah subhanahu wa ta'ala o quiser castigar, então será castigado. E será castigado com justiça. Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser, pode perdoar a esta pessoa e não o castigar por tal acto. Então esta pessoa está debaixo, ou está sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se quiser castigá-lo, castiga, e não será uma injustiça. E se o quiser perdoar, então perdoa-o, e será uma salvação para esta pessoa. Então aqui
detalharmos um pouco esta palavra do Sheikh na sua explicação, para que seja simples, para que todos possam compreender o que é que o Sheikh quer dizer entre que existe uma diferença entre o grande shirk e o pequeno shirk, que seja na gravidade, mas também no julgamento. Depois o Sheikh diz que o Sheikh começa a detalhar um pouco o grande shirk, dizendo que quanto ao grande shirk, o grande politeísmo, a grande associação, é o facto de dar parceiros a Allah num dos seus direitos. Então aquele que dá parceiros a Allah num dos seus direitos, num dos direitos de Allah, será considerado como ter cometido o shirk, como ter cometido politeísmo, como tenha associado a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo que a definição do shirk, do politeísmo, é o facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh aqui nos mencionou que o grande shirk é o facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala num dos seus direitos. E vamos esclarecer esta palavra, que é num dos seus direitos. Fi haqqin min huquqihi. Os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala são os direitos que ele tem sobre os seus servos, sobre as suas criaturas. E este direito é o facto que a criatura adora Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo e que não lhe dê parceiros, que não adore nenhuma outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a pessoa, todos os actos de adoração, os dirige a Allah subhanahu wa ta'ala. E os actos de adoração são vários, e isso é uma coisa muito importante a saber, e bi'idhnillah será o assunto de aulas futuras, bi'idhnillahi ta'ala. Então, aqui o sentido da palavra os direitos de Allah são o facto de adorar Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, de um culto exclusivo e de não lhe dar parceiros na adoração. Então o Sheikh diz que aquele que dá parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala num dos seus direitos, esta pessoa é considerada como ter cometido um acto de associação de politeísmo. E o Sheikh depois nos dá a prova do que está a dizer, dizendo que, e foi por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala nos informou no seu livro a situação dos descrentes, dos politeístas, no dia da ressurreição. No dia da ressurreição, os politeístas dirão, consoante o sentido do versículo número 97, número 97 da Surat Ash-Shu'ara, por Allah, estávamos num evidente erro quando vos igualávamos ao Senhor do Universo. Os descrentes politeístas dirão no dia da ressurreição, Yawm al-Qiyamah, por Allah, estávamos num evidente erro quando vos igualávamos ao Senhor do Universo. Aqui vê-se que os descrentes politeístas estão-se a dirigir às divindades que eles adoravam, além de Allah subhanahu wa ta'ala, porque estão a dizer, por Allah, estávamos num erro evidente quando vos igualávamos ao Senhor do Universo, Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh nos explica aqui que, dizendo que, e é este, ou melhor dizendo, e é isto que se chama a associação.
E é esta a melhor definição, ou é esta a definição da associação, do politeísmo, que é o facto de igualar outras divindades a Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o Sheikh menciona outra evidência, outra prova do que está a dizer, e é o versículo número 165 de Surat Al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, e entre os humanos há aqueles que adotam, em vez de Allah, rivais, aos quais professam igual amor que a Ele. E entre os humanos há aqueles que adotam, em vez de Allah, rivais, aos quais professam igual amor que a Ele. Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que entre os humanos há quem associa a Allah subhanahu wa ta'ala neste acto de adoração que é o amor. Quer dizer que certas pessoas que são politeístas, associadores, melhor dizendo, pessoas que caem na associação, amam Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao mesmo tempo amam outras divindades. E o amor que eles têm por Allah subhanahu wa ta'ala é idêntico àquele que eles têm por as outras divindades. E o Sheikh diz que, na explicação deste versículo e que o benefício que tiramos para a nossa aula hoje, quer dizer que têm um amor idêntico ao amor por Allah. Têm um amor idêntico pelas outras divindades àquele que têm por Allah. Então aqui vemos que são exemplos, ou são, melhor dizendo, evidências, provas que o shirk, o politeísmo, a associação, é o facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala em qualquer que seja o acto de adoração. ثم يقول الشيخ: والشرك هو التنديد، اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله. قال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء مع الله، تصرفون لهم من العبادة والحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، وهو أيضا عدل غير الله به، أي تسوية غير الله به وجعله عدلا لله عز وجل، أي مساويا ومماثلا، كما قال الله عن الكفار: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به ويجعلون غيره عدلا له، أي مساويا له. هذا هو الشرك الأكبر الناقل من الملة. Depois o Sheikh nos diz que o shirk, o politeísmo, a associação, é o facto de atribuir rivais e parceiros a Allah, como vimos anteriormente. E aqui gostaria de tirar a vossa atenção para um detalhe muito importante, que é que certas pessoas pensam que o shirk, o politeísmo, é unicamente o facto de adorar outras divindades além de Allah. Há pessoas que pensam que o shirk, o politeísmo, é unicamente o facto de que a pessoa adore outras divindades além de Allah. Mas aqui é importante de dizer que a definição de shirk, como os sábios dizem, هو عبادة غير الله معه
عبادة غير الله معه. Quer dizer que o politeísmo, o shirk, a definição do politeísmo, da associação, é o facto de adorar outras divindades com Allah. O facto de que a pessoa adore outras divindades com Allah. Quer dizer que a pessoa adora Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao mesmo tempo adora outras divindades além de Allah. Como foi mencionado no versículo. Certos humanos amam Allah subhanahu wa ta'ala, mas amam também outras divindades, de um amor idêntico àquele que têm por Allah. E isto podemos utilizar isto em todos os actos de adoração. O facto que a pessoa, por exemplo, invoca Allah subhanahu wa ta'ala, mas que ao mesmo tempo, ou noutro momento, invoque outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aqui é muito importante de esclarecer este ponto, esta questão, que é que o politeísmo, o shirk, a associação, é o facto que a pessoa adora Allah, adora outras divindades com Allah, ao mesmo tempo que Allah, que adora Allah e outras divindades ao mesmo tempo. Então o Sheikh continua a dizer que continua a nos dar provas, evidências da definição do politeísmo, do shirk, e aqui vai-nos mencionar um versículo que está na Surat Al-Baqarah, no versículo número 22, consoante o sentido do versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: não atribuais rivais a Allah conscientemente. Allah subhanahu wa ta'ala aqui nos proíbe de lhe atribuir rivais de maneira consciente. O Sheikh nos esclarece este versículo dizendo que quer dizer não deem e não atribuem, não deem e não atribuam, não deem e não atribuam parceiros a Allah na adoração. Não deem, não atribuam parceiros a Allah na adoração, lhes dando direitos que só pertencem a Allah. Lhes dando direitos que só pertencem a Allah. Depois o Sheikh diz, e o shirk, o politeísmo, é também o facto de dar parelhos a Allah, de igualar Allah a uma outra divindade. E também o facto de assemelhar Allah, subhanahu wa ta'ala, a uma outra divindade. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala sobre os incrédulos, no versículo número 1 da Surat Al-An'am, consoante o sentido do versículo, os incrédulos têm atribuído semelhantes ao seu Senhor. Os incrédulos têm atribuído semelhantes ao seu Senhor. O Sheikh explica este versículo dizendo que quer dizer que os incrédulos assemelhavam outras divindades a Allah, atribuíam parelhos a Allah. E isto é o grande politeísmo. E isto é a shirk al-akbar. Isto é o grande shirk. A grande associação. Aquele que faz sair da doutrina islâmica. Este grande shirk, o Sheikh nos diz aqui que faz sair a pessoa da doutrina islâmica. Melhor dizendo, aquele que comete um acto de grande politeísmo sai do Islão. Aquele que comete um acto de grande politeísmo sai do Islão. E ficamos por aqui hoje. Inshallah, continuaremos a explicação na próxima aula. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك